dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos ao canal Dani Delanos e a mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Mais uma história real para vocês. Quer mandar sua história pra gente? Tá aqui embaixo o e-mail daniresponde@hotmail.co.uk. Sim, manda seu e-mail pra gente. Quer também acessar a nossa playlist do Mundo Gringo? Dani, cheguei agora, cadê as histórias? Acessa aí a playlist, todas as histórias para vocês. Tá aqui embaixo também na descrição. Dani, como faz para comprar seu livro? Tô com ansiedade, tô com síndrome do pânico, conheço alguém que tá, quero também dar a volta por cima, quero refazer minha vida. Vai lá, primeiro link aqui, meu livro, para você aí, ó, fazer o download em e-book. Na hora que você comprou, você já leu o livro, não precisa nem esperar, tá bom? Bom, vamos à história de hoje, gente. Eu tava falando agora lá no Instagram, aliás, abre sua câmera nesse QR Code que está aparecendo aí na sua tela para você me seguir lá no Instagram, onde eu mostro o meu dia a dia aqui nos Estados Unidos. Eu estava fazendo um desabafo. Estamos praticamente em outubro. Vocês vão ver esse vídeo já em outubro, mas hoje é o último dia de setembro. Chocada. Sei lá, parece que eu parei em 2020. Não sei, não lembro mais o que aconteceu de 2020 para cá, né? Vou viver a vida louca agora em 2022. Tenho que viver a vida louca. Ai, gente, quero pular carnaval. Amor, quero ir pra Bahia. Quero pular carnaval. Alguém me convide pra ir pra Salvador? Vou ficar 5 dias atrás do T elétrico. Só não vai atrás do T elétrico quem já morreu, né? Mas eu estou vivinha. Bom, vamos lá, a nossa história de hoje, gente. A história de hoje, infelizmente, é esse título aí mesmo que vocês estão vendo. Como diz minha amiga Joyce lá do Lê Até Amanhecer, segunda-feira braba por aqui, né? Bora lá. Dani, antes de contar minha história, quero te parabenizar pelo canal. Adoro as histórias das Alices e adoro a forma que você se expressa. Acompanho seu canal sempre e também te sigo nas redes sociais. Quero deixar claro que todos os nomes usados aqui já foram trocados e pois assim ficarei mais tranquila para relatar minha história para vocês. Eita, Lele, bora lá. Deixa eu só anotar um negócio aqui para não esquecer da história dela. Tenho 28 anos, me chamo Alice, nasci numa cidade pobre no nordeste do Brasil. Tanto meu pai quanto minha mãe são pessoas que não estudaram na vida. Ambos sempre trabalharam na roça e a minha infância e dos meus irmãos, tenho mais 4 irmãos, sendo que um já faleceu há mais de 10 anos, sempre foi muito difícil. Além de toda a pobreza que nos cercava, meu pai tinha problemas com o alcoolismo e por conta desse problema dele, a paz nunca reinou na nossa casa. Dani, meu pai, além de ser alcoólatra, ele era completamente ignorante em todos os sentidos. Por qualquer coisa, ele cacetava eu e meus irmãos. Nunca houve diálogo com ele, não havia um sentimento de pai e filha com ele. Ele nos tratava como um qualquer. Se não fosse a minha mãe correr atrás de doações de roupa pra gente quando a gente era menor, nós teríamos nem roupa para nos vestir. Todo o dinheiro que a família ganhava trabalhando na roça, ele que administrava e boa parte do dinheiro ia para a cachaça. Ele nunca chegou a nos faltar comida, pois a gente tinha verdura, pé de frango, alguma carcaça de galinha, arroz, feijão, mas também nunca sobrava absolutamente nada para que mamãe pudesse comprar um calçado, uma blusinha pra gente. Aliás, minha mãe nunca teve voz ativa para que isso fosse diferente. Minha mãe sempre foi submissa a meu pai. Ela fazia de tudo para não contrariar ele. Graças a Deus, meu pai não chegava ao extremo de agredir a minha mãe, porém ele destratava ela quase que diariamente. E isso fez da minha mãe uma pessoa triste e bastante amargurada com a vida. Então, todo esse clima que reinava na nossa casa deixava nossa casa com aspecto de casa triste. Quando completei 13 anos de idade, arrumei meu primeiro emprego e comecei a trabalhar na casa de uma família que tinha uma situação de vida boa. Eu saía de casa às 5h45 da manhã, caminhava 4 quilômetros até chegar na escola, estudava até às 11h40, ia para a casa dessa família, tomava conta da Manu, que na época tinha 2 aninhos, e depois de 19 horas eu voltava para casa. Dani, mesmo tendo que começar a trabalhar muito cedo, eu tenho boas lembranças dessa época,
pois além de eu ser bem tratada pela família, eu me alimentava muito bem. Todos os dias que eu chegava, eles deixavam meu prato separado e sempre tinha comidas que eu nem imaginava que existia naquela época. Para você ter uma ideia, foi ali que eu comi estrogonofe, churrasco, lasanha pela primeira vez na vida. E todos os dias à noite, antes de eu ir embora, eu jantava ou fazia um lanche na casa deles. E por muitas vezes eles ainda me davam vasilhas de comida para eu levar para minha casa. E foi lá também, Dani, que eu conseguia me vestir melhor. Dona Júlia, mãe da Manu, tinha uma sobrinha da mesma idade que eu. E ela sempre me doava as roupas da sobrinha dela. Eram umas roupas bem cuidadas e moderninhas. Bom, com essa família eu fiz a primeira escova do meu cabelo e a primeira vez que eu pintei a minha unha. Daí nessa primeira vez que eu fui no salão, Dona Júlia me levou quando eu completei 14 anos. Ela fez um bolinho para mim na casa dela e mandou eu chamar algumas coleguinhas da escola. Foi meu primeiro parabéns na vida. Fiquei tão feliz que não dá nem para descrever. Porém, quando cheguei em casa com um monte de coisas que tinha sobrado da festa, bolo, doce, cachorro-quente, meu pai deu um chilique. Começou a me xingar de rapariga, falando que a filha dele não pintava unha e não usava cabelo e roupa de rapariga. Que era para eu limpar aquilo rapidinho e que na próxima vez que ele visse uma unha pintada, ele ia arrancar minha unha. Nesse dia eu chorei muito, fiquei me perguntando por que tinha que ser assim. Por que eu tinha que ter um pai tão ignorante? E por que a minha casa não era uma casa feliz como as outras? Nesse dia da confusão, minha mãe sequer me defendeu. Ela só abriu a boca para falar que era para eu obedecer meu pai e comer o bolo. Bom, trabalhei na casa da Dona Júlia até os 16 anos e antes de eu ir embora da casa dela, eu perdi a minha virgindade com o sobrinho dela, o Fábio. Dani Fábio era filho da irmã de Dona Júlia e costumava ir para lá em alguns feriados. Desde a primeira vez que a gente se viu, achei ele um gato. Um menino bem cuidado, criado na cidade grande. Dani, certo dia, Fábio foi passar o feriado na casa de Dona Júlia, porém o feriado era municipal e não era feriado na nossa cidade, somente na cidade de Fábio. Então eu passei a tarde toda com ele sozinho e com a Manu. Já que Dona Júlia e seu Rui estavam trabalhando. Nessa época eu já tinha uma boa aproximação com o Fábio, porém nunca tivemos oportunidade de ficar sozinhos e nesse dia eu acabei de dar o almoço a Manu. Ela pagou vendo televisão no sofá e foi então que começamos a conversar assuntos picantes e ele me sugeriu colocar a Manu no quarto e assim que eu voltei ele me agarrou e me deu um beijo. Na hora eu fiquei sem reação, ele começou a se despir, fiquei apavorada. Até hoje não sei se naquele momento eu estava com mais medo dele ou da Dona Júlia chegar. Foi então que ele começou a falar um monte de coisas no meu ouvido e acabei me entregando para ele ali na sala mesmo. Porém, logo que acabou, ele se levantou, pegou as coisas dele e foi para o banheiro. Eu corri para o outro banheiro da casa e fui tomar um banho. Porém, minha cabeça começou a ficar a 1000 por hora. Eu fiquei pensando no que tinha acabado de acontecer. Fiquei com muito medo da Dona Júlia ou do meu pai descobrir, sei lá, de eu engravidar, de eu pegar uma doença, mesmo ele não tendo, gozado dentro. Eu não entendia muito bem dessas coisas, minha mãe sequer conversava esses assuntos comigo. Então eu fiquei apavorada. Assim que eu saí do banheiro, procurei pelo Fábio e ele já não estava mais ali. Ele tinha ido para o outro andar da casa e se trancado no quarto. Fiquei apreensiva, bati na porta e ele não abriu. Daí eu fiquei arrasada, pois ele falou depois que estava jogando no celular. Fiquei me sentindo usada, sabe? Porém, como passei a vida presenciando minha mãe ser submissa a meu pai, ela era um zero à esquerda, eu não tinha nenhuma base emocional para cobrar qualquer coisa dele. No outro dia, Fábio inventou para Dona Júlia alguma desculpa e antecipou a volta para casa, sem sequer despedir de mim. Mesmo assim, passei um tempo pensando em Fábio. Na minha cabeça, ele estava com raiva de mim porque eu não devia ter feito, talvez bem feito, da forma que ele queria, pois nesse dia ele quis fazer coisas que eu não quis. E na minha cabeça, eu devia ter feito tudo para agradá-lo, pois eu achava que a mulher tinha que agradar o homem, e por um tempo eu ainda me culpei. Bom,
Trabalhei uns 50 dias na casa de Dona Júlia e depois ela me dispensou. Justificou que a Manu já estava maior e queria ir para a escolinha e que não precisava mais dos meus serviços. Até hoje eu não sei se Fábio contou, sei lá, alguma coisa para alguém ou para o pai. Inclusive tenho para mim que ela soube logo na seguida e que aguardou esse prazo de 50 dias para me demitir para checar se eu estava grávida ou não. Sei lá, gente, passou muita coisa na minha cabeça, não sei nem responder. Bom, Dani, depois que eu saí da casa de Dona Júlia, eu comecei a passar mais tempo em casa. Eu já estava praticamente terminando o meu 2º ano do ensino médio. Porém, a essa altura, eu não tinha mais paciência para aguentar as ignorâncias do meu pai. Porém, a situação financeira lá em casa já era um pouco melhor, pois meus irmãos trabalhavam, ajudavam nas despesas, e com isso as coisas foram melhorando em alguns aspectos. Quando eu tinha 17 anos, aconteceu uma tragédia. Meu irmão mais velho foi pescar e o barco deles virou. Meu irmão ficou 4 dias desaparecido até que outro barco achou o corpo dele a alguns quilômetros lá de casa. Essa tragédia derrubou a minha mãe, pois esse meu irmão era o filho mais agarrado com ela. Devido a essa tragédia, minha mãe se tornou cada vez mais uma pessoa amargurada e triste. Depois que passou um pouco o luto pela perda do meu irmão, o clima foi ficando cada vez pior. Meu pai, que sempre bebia, começou a atentar minha mãe, falando que não adiantava ela ficar chorando pela morte do meu irmão, que a culpa da morte dele também era dela, porque se desde criança ela repreendesse ele, ele não teria aqueles tipos de amigos que morreram com ele. Pois é, Dani, eu não mencionei acima, mas fora meu irmão, outros 3 rapazes também morreram nesse acidente de barco. E que meu irmão só se juntou com aquele tipo de gente porque minha mãe era uma banana, que nunca soube educar os filhos, e essas coisas ele falava pra mãe. O marido, né? Falava pra mulher dele. Dani, ele perturbava a cabeça da minha mãe sem nenhum fundamento. Todos os amigos de Juninho que morreram com ele eram rapazes trabalhadores e sem vícios. Eles tomavam-se a bebidinha deles, porém todos tinham seus empregos, inclusive um deles era casado e deixou uma filha. Porém, Dani, ai da gente se questionasse meu pai enquanto ele reclamava. Ele chegava até a quebrar as coisas em casa. Então fomos criados para aceitar tudo calados. Depois de um tempo do falecimento do meu irmão, eu conheci um homem chamado Assis. Nesse período, eu estava trabalhando como caixa de um mercado na cidade. E Assis trabalhava como motorista de caminhão de uma empresa que distribuía produtos de limpeza e outros itens nesse mercado. Porém, ele morava numa cidade a 200 quilômetros da minha. Começamos a nos conhecer e Assis, sempre que ia fazer entrega na região, deixava a minha cidade e o estabelecimento que eu trabalhava para fazer por último. E sempre a última entrega coincidia com o final do expediente. Então a gente ficava conversando, até que um dia a gente ficou. Ele não era de muitas palavras, mas era muito atencioso comigo. Acabei me sentindo segura e atraída por ele. Certo dia saímos para tomar um sorvete, depois do expediente, e depois ele me ofereceu uma carona até perto da minha casa. Quando eu estava descendo do caminhão, uma vizinha viu e no mesmo dia à noite ela contou para meu pai. Nesse dia, Dani, meu pai me deu uma surra de correia e começou a me xingar de rapariga. Disse que ele não admitia a filha dele andando de caminhão com homem barbudo, que quem pega carona em caminhão é pipipipipi. Dani, nesse dia fiquei arrasada e coloquei na minha cabeça que eu ia sair de casa. Custasse o que custasse, mas que na primeira oportunidade eu ia sair. Conversei com a minha irmã Juliana, que a essa altura já tinha casado com um filho de um produtor rural na minha cidade e estava vivendo super bem com ele. Falei com ela que eu queria ser feliz e que eu não aguentava mais viver naquele inferno daquela casa. Que eu não tinha mais estrutura para ver meu pai humilhando minha mãe e também agora começou a humilhar meu outro irmão. Dani, meu pai começou a pegar no pé do meu irmão porque ele não arrumava namorada. Até que um dia meu irmão resolveu chutar o balde e assumir que ele era homossexual. Dani, isso fez com que a minha casa virasse um campo de batalha. Toda vez que meu pai bebia, ele começava a ofender meu irmão.
xingava de tudo quanto é nome. E sempre que meu irmão ia reagir, minha mãe entrava no meio e fazia a política do deixa disso. E como meu irmão, na maioria das vezes, acatava o que ela pedia, né? Porém, houve uma vez que ele e meu pai chegaram às vias de fato. Meu irmão deu um monte de vassourada nas costas do meu pai. Hoje meu irmão é bem casado com outro rapaz, trabalha como servidor público no município próximo do nosso. Todos esses acontecimentos foram me deixando no meu limite. Eu não aguentava mais viver naquela casa. Eu não tinha sequer a possibilidade de reclamar, pois minha mãe sempre me aconselhou a deixar tudo pra lá, né? Que dizia que meu pai era assim mesmo, mas que ele era um homem bom, que nunca deixou faltar nada dentro de casa. Porém, Dani, depois dessa surra, gente, é engraçado, né? Um homem bom nunca deixou faltar nada dentro de casa. Não deixar faltar nada dentro de casa é obrigação, né? De um pai e de uma mãe que tem uma família, né? É trabalhar e não deixar faltar nada dentro de casa. Mas algumas pessoas veem isso como, ai, nossa, ele é um marido que nunca deixou faltar nada dentro de casa. Mas o marido que bate, o marido, né, que... Cara, só o que ela conta aqui que vivia dentro dessa casa, devia ser realmente um inferno viver ali dentro, né? Mas vamos lá. Bom, então ela falou que depois da surra lá que ela tomou, ela conversou com a irmã e falou que não dava mais para viver ali. Então ela me aconselhou a conversar com a Assis sobre o ocorrido. Quem sabe ele não teria como me ajudar de alguma forma. No dia que a Assis voltou da minha cidade, saímos para comer um lanche. Ele queria que eu fosse no caminhão com ele. Eu disse que eu estava proibida de entrar no caminhão e contei o que tinha ocorrido. A Assis ficou revoltado e falou que meu pai não podia ter feito isso comigo, que eu já era maior de idade e o que o meu pai não tinha direito de me dar uma surra. E começou a insistir para ir na minha casa tirar satisfação com meu pai, pois homem nenhum tocava na mulher dele. Nessa hora eu me senti protegida. Porém, na verdade, essa hora a Assis já começou a dar claros sinais do seu machismo e possessividade. Implorei a Assis para não ir lá em casa, pois a minha casa já era repleta de confusões, e comecei a contar um pouco da história lá de casa para ele. Foi então que ele me propôs ir morar com ele. Falou que era uma casa simples, mas que eu chegando na cidade, ele iria me ajudar a arrumar um trabalho e eu ajudaria nas despesas da casa. E se tudo desse certo, a gente casava mais pra frente. Expliquei a ele que eu teria que conversar lá em casa, mas que já estava morrendo de medo do tumulto que meu pai iria arrumar. Ele se propôs a ir comigo, aquela hora mesmo lá em casa, e pegar minhas coisas. Mas eu disse que não seria assim, pois eu queria conversar com a minha mãe e com meu pai, mas que de qualquer forma eu aceitava. Então combinamos que quando ele voltasse na minha cidade, eu iria embora com ele. A previsão era que ele voltasse em 2 semanas. Total desespero dela, né, gente? Eu sempre falo, quando a gente começa o desespero para sair de casa, aí vem as coisas que a gente não presta atenção nos sinais e é aí que a gente entra nas enrascadas da vida, né? Dani, uma semana antes de Assis voltar na minha cidade, eu criei coragem, conversei com a minha mãe e com meu pai que eu tinha resolvido ir morar com Assis. Bom, na hora que eu comecei a falar que tinha decidido a sair de casa, meu pai já me deu um tapa na cara. E disse que filha dele só saía de casa casada e perguntou se eu estava prenha. Um jeito bem grosseiro dele falar. Nessa hora eu me descontrolei e comecei a gritar. Falei que ele não tinha direito de me bater e que nunca mais ele ia encostar a mão em mim. Nessa hora ele me empurrou e mandou eu calar a boca, pois naquela casa quem mandava era ele e que se era isso que eu queria era para eu arrumar minhas coisas e ir embora dali aquela hora mesmo. E mandou que eu avisasse meu macho que se ele topasse com ele, o pau ia comer. Fui pro meu quarto soluçando de tanto chorar, arrumei minhas coisas, não eram muitas, juntei documentos. Nessa hora minha mãe foi atrás de mim, falou que era para eu pedir desculpas a meu pai e deixar esse negócio pra lá. Falei com ela que eu não iria pedir desculpas, pois ele tinha acabado de me agredir, que isso já estava virando uma coisa normal para ele. Ela contra-argumentou, dizendo que meu pai era assim mesmo, que ele era um homem bom, e nessa hora eu falei que minha decisão já estaria tomada e que eu ia sair daquela casa
assim. Difícil, né, gente? Complicado, né? A mãe passando a mão na cabeça lá. Bom, Dani, eu coloquei as roupas em algumas sacolas plásticas na minha mochila e fui embora daquela casa sem me despedir nem da minha mãe nem do meu pai. Quando eu estava fechando o portão, ainda ouvi meu pai me xingando e gritando bem alto que era para eu nunca mais pisar lá. Dani, eu andei alguns metros e fui para a praça da minha cidade. Já era 8 horas da noite. Comecei a chorar. Meu choro não era de raiva, mas era de tristeza por ter um pai e uma mãe assim. Bom, quando me acalmei, comprei um cartão telefônico, liguei para minha irmã, contei o que tinha acontecido e ela e o marido passaram e me buscaram na praça. Fui para a casa deles. Chegando na casa deles, expliquei tudo à minha irmã sobre o que tinha acontecido. Ela me perguntou se era isso mesmo que eu queria, sair de casa e viver com a Cis. E também me perguntou se eu realmente amava ele. Eu disse que sim. Mas a verdade, gente, eu nem tinha aquela resposta para aquele momento. Ela começou a ponderar, falando que era perigoso eu ir morar com alguém sem conhecer, né? E eu disse a ela que nada poderia ser pior do que a casa dos nossos pais. E ali a conversa acabou. Em momento algum, Dani, ela ofereceu para que eu ficasse na casa dela. Ela ofereceu somente para eu ficar enquanto a Cis não me buscasse. Mas de qualquer forma, eu acho que eu não teria aceito ficar lá, pois eu mais queria era ficar longe do meu pai e ali na mesma cidade eu ia ter a oportunidade de encontrá-lo, né? No outro dia de manhã liguei para a Cis e contei mais ou menos o que tinha acontecido. Falei que já estava tudo resolvido e que eu iria embora com ele, porém não contei sobre a agressão, pois fiquei com medo do que poderia acontecer. Em 3 dias resolvi toda a minha situação, a Cis passou e me levou com ele para sua cidade, a 200 quilômetros da minha. Aí a gente pensa, nossa, a vida de Alice agora, né, deve ter ficado boa. Não, ela foi só para outro inferno. Quando entrei no caminhão, ele foi logo me perguntando o que tinha acontecido. Falei que meu pai não tinha gostado nada da ideia e tinha me botado para fora de casa. Porém, omiti que ele tinha me batido. Ele quis saber também sobre o que eu tinha resolvido no meu trabalho e eu expliquei que mesmo eu não tendo carteira assinada, eles me pagaram tudo direitinho e que eu tinha assinado a rescisão. Nessa hora ele já quis saber quanto eu tinha ganhado e começou a falar em tom áspero que aquela conta estava errada, que o patrão tinha que ter feito um acordo do FGTS comigo e que a partir de agora ninguém mais ia me fazer de boba. Que agora ele ia cuidar das minhas coisas, ele ia cuidar da minha vida. Ai, Dani, eu tão ingênua e eu me sentindo lá, a protegida essa hora. Vocês já viram que é um relacionamento que vai ser um relacionamento abusivo, né, gente? Eu que vou cuidar das suas contas, das suas coisas e da sua vida, né? Bom, eu nunca tive ninguém, né, que cuidasse de mim assim. Porém, eu não imaginava que a partir daquele momento eu não seria mais a dona da minha vida. Que a minha vida seria toda manipulada por aquele homem. Quando chegamos na casa dele, tomei um susto logo de cara. A casa era toda bagunçada. Mesmo eu tendo vivido numa situação de extrema pobreza, né, na minha infância, eu nunca vi tanta bagunça. Na hora comentei com ele, ele falou que não tinha tempo para arrumar a casa, que também não sabia arrumar e que esse foi um dos motivos que ele se resolveu juntar a mim, porque a partir de agora ele teria alguém para cuidar da casa. Eu confesso que na hora eu fiquei até feliz, pensando que agora eu teria uma casa para cuidar do meu jeito. Mas isso na verdade era só os primeiros indícios do cara machista e psicótico que ele era. No outro dia eu acordei cedo, ele falou que ia trabalhar e depois iria ver um emprego para mim. Perguntei se eu não teria que ir junto, ele disse que não, que ele já tinha conversado no mercado, que ele fazia entregas, só ia confirmar com o cara quando eu poderia começar. E me perguntou sobre o dinheiro da minha rescisão. Gente, tá... Tô até uma Coca-Cola. Na época, o dinheiro era uns R$3.000. E eu falei que estava na minha mochila. Então ele mandou eu entregar ele, pois ele disse que ia botar no banco.
que era perigoso ficar com o dinheiro em casa. Eu, idiota, entreguei tudo na mão dele. Dani, quando chegou a noite, ele falou que o emprego já estava arrumado e que eu começaria na segunda, que era tempo de eu fazer os exames admissionais. Comecei a trabalhar nesse mercado. Eu entrava às 8, saía às 18 horas. Também comecei a notar que esse homem era estranho. Assim que eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que ele me recomendou era não fazer nenhuma amizade lá dentro, que lá era lugar de trabalho e que o dono não gostava. Falou que todos os dias me levaria e me buscaria e que quando ele atrasasse era para eu esperá-lo, que não era para eu pegar carona com ninguém. A casa de Assis era longe do trabalho e a cidade não tem transporte público. Dani, assim virou minha rotina. Comecei a trabalhar no mercado, com Assis me levando todos os dias e me buscando. Quando eu chegava em casa, eu arrumava a casa, fazia a marmita dele. Na maioria das vezes ele me deixava trancada em casa com a desculpa de que só tinha uma chave. Cata essa parte, gente. Ele me deixava trancada em casa, pois ele falava que só tinha uma chave, tá? Ela tinha lá 3 mil, por que não fez uma chave, né? Mas claro que não era isso, né, gente? Que era perigoso deixar a porta destrancada. Dani, eu pedi a ele para passear comigo nos finais de semana. Ele dizia que não tinha tempo para isso, que ele não gostava de passear. Bom, antes de completar um mês na casa dele, eu tive meu primeiro problema com ele. Na verdade, eu já estava tendo desde o primeiro dia, né? Só que eu não notava. Eu já estava proibida de ter amigos, ele me trancava em casa, ele levava a chave da casa. Esse dia especificamente, eu tive que ficar esperando ele até as 10 da noite na porta do mercado. Ele já tinha me deixado outras vezes esperando, porém não por tanto tempo. Na hora que ele chegou, eu reclamei com ele, e ele na hora se virou para mim e falou: "Não tá satisfeita, arruma suas coisas e volta para casa do seu pai." Falei que não era isso, só que ele precisava me dar uma chave. Falei que era para ele pegar do dinheiro que ele tinha pego da minha rescisão e fazer uma chave para mim, né? E que comprasse também uma bicicleta para eu me locomover. Gente, essa hora ele deu um grito, falou que não ia me dar a chave ainda, pois não tinha confiança em mim, e para ter uma chave da casa dele, ele teria que confiar em mim antes. E que o dinheiro que estava no banco era para ficar guardado e que não era para gastar com besteira nenhuma, que era o nosso futuro. E mais uma vez eu caí na conversa de Assis. Ai, meu Deus, me dá até dor de cabeça isso. Eu recebi meu primeiro salário, ele mandou eu dar o cheque para ele colocar no banco, que ele estava juntando meu dinheiro e o dele para a gente comprar uma casa melhor. Entreguei para ele e falei que precisava comprar absorvente. Ele falou que ia comprar, mas que não era para gastar com mais nada, que a gente não podia mexer no dinheiro. E começou aquela enrolação, que estava vendo uma casa melhor para a gente comprar. Eu pedi a ele ao menos para fazer a chave e ele disse que não tinha necessidade, que ele não me queria com essa liberdade de ter chave de casa. Ai, gente, tá me dando nervoso essa história. Ai. Bom, Dani, para não ficar cansativa para você e para as Alices, eu passei 8 meses dentro da casa dele sem ter a chave, sem colocar a mão no meu salário, sem ele poder saber que eu tinha feito amizades no trabalho. Passei 8 meses servindo de empregada para ele, trabalhando para os outros e ele pegando todo o meu dinheiro. Porém, graças a uma dessas amizades que eu acabei fazendo escondido no trabalho, eu me livrei dessa prisão em que eu vivia. Na verdade, gente, era uma prisão em regime semiaberto, pois eu trabalhava de dia e ficava presa em casa à noite e nos finais de semana. Depois de alguns meses do meu trabalho, eu fiz amizade com a Lu. Ela era da minha idade e já era casada. E como ela sempre me via assustada, tensa, né? Ela começou a conversar comigo. E eu comecei a descobrir que tinha algo errado ali. Que o que a Assis estava fazendo comigo estava errado, né? Bom, foi então que aos poucos ela foi me empoderando para eu criar coragem. Falou que eu não precisava ficar preocupada, que ninguém iria saber da nossa conversa
E foi então que eu criei coragem e contei um pouco da minha vida para ela. Contei sobre os meus pais, contei que eu estava proibida de pisar na casa dos meus pais novamente e que eu tinha me juntado com uma pessoa em busca da felicidade, porém eu estava vivendo no inferno. Que a Cis era uma pessoa que não me deixava ter amigos, que me deixava trancada em casa no período que ele não estava e que só podia sair com ele para o trabalho e que eu tinha que esperar ele todos os dias, que ele estava guardando o dinheiro todo para comprar uma casa nova. Foi então que ela começou a me alertar que o que eu estava vivendo era um relacionamento abusivo, que ele jamais poderia me deixar presa em casa, pois isso se chamava cárcere privado. E me perguntou se eu era feliz com ele. Eu disse que não, mas que eu não tinha o que fazer, pois além de eu estar proibida de voltar para a casa dos meus pais, também não queria voltar para lá. A partir desse dia, criamos uma relação de amizade e confiança. Porém, logo assim soube dessa minha proximidade com ela e me obrigou a pedir demissão. Falou que eu tinha desobedecido às ordens dele e que era para mim escolher pedir demissão ou arrumar as coisas e ele me deixaria na estrada para eu pegar carona para ir embora. Você poderia pegar um ônibus, né, amiga? Porque eles tinham todo o seu dinheiro. Ah, meu Deus. Gente, na hora eu fiquei muito assustada com a possibilidade daquele doido me deixar realmente na estrada, naquele horário. E nessa altura, meu sentimento por ele já era total de medo. Bom, no outro dia de manhã ele falou que iria passar no meu trabalho para avisar que eu não iria mais trabalhar lá. Falei que eu queria ir pessoalmente para resolver. E ele falou que se eu voltasse lá, era para eu ir embora para a casa dos meus pais. Tudo ele ameaçava isso, né? Pois ele sabia que eu estava proibida de colocar os pés lá. Dani, esse homem era tão ruim que ele só deixava eu falar com a minha irmã e com meu irmão com ele perto. Eu não tinha telefone nessa época e todas as ligações da minha irmã e do meu irmão eram feitas pelo telefone dele. Porém, ele não se afastava um segundo quando eu estava no telefone. Mas voltando à chantagem dele sobre meu pedido de demissão do mercado, ele me obrigou a acatar que ele iria conversar com o gerente para avisar que eu tive um problema urgente na família e que eu não poderia mais voltar ao trabalho. E que se um dia eu tivesse que assinar minha demissão, que eu tinha que confirmar isso, pois ele queria dizer para o gerente, né, que eu não tinha... Peraí. Bom, ela não poderia mais voltar lá no supermercado. Não entendi muito essa parte, o que ela quis dizer, não. Depois de sair do mercado, passei um pesadelo com esse homem. Ele me deixou, gente, 6 dias trancada em casa. Ele viajou para outro estado com um caminhão. Nesse período eu peguei dengue e fiquei muito ruim dentro de casa, sem nenhum medicamento, trancada. Quando ele chegou de viagem, eu estava completamente enfraquecida, sem forças, e ainda tive que ouvir ele me perguntar o que eu tinha arrumado, se eu tinha me envenenado. Dani, ele me levou no hospital da cidade vizinha e eu tive que ficar internada. Eu estava muito debilitada. Como ele não poderia ficar ao meu lado, pois a enfermaria era só para mulheres, eu pela primeira vez tive a oportunidade de conversar com a minha irmã pelo telefone, sem a presença dele. Assim que eu fui melhorando, eu fui fazendo amizades com uma moça que também estava internada e pedi o telefone dela emprestado. Liguei para minha irmã e desabei a chorar. Contei o que estava acontecendo. Minha irmã ficou desesperada e perguntou por que eu nunca tinha falado isso com ela. E eu falei que ele estava sempre do lado em todas as ligações. Ela falou que iria ligar para o marido e que eles iriam pegar a estrada o mais rápido possível e que a casa dela estaria aberta para mim, que eu poderia ficar lá o tempo que eu fosse necessário. Contei para ela também que ele estava com todo o meu dinheiro e que nem minha demissão no mercado eu pude assinar. Ela então mandou eu ficar calma, que eles iriam naquele momento mesmo me encontrar. E se o marido dela não pudesse ir, ela iria sozinha de ônibus. Mas que não era para eu falar nada com ele, sim procurar assistente social do hospital e contar tudo. E assim eu fiz. Dani, algumas horas depois, minha irmã chegou no hospital com meu cunhado e com um amigo do meu cunhado que era militar. Depois eu soube que ele trouxe esse amigo para um apoio caso fosse necessário. Porém, Dani, depois da minha conversa com o assistente social, o caso foi parar na polícia e a polícia já tinha recebido uma denúncia da minha amiga Lu
pois ela estava desconfiada que a Assis estava mentindo sobre o motivo da minha saída do mercado, tendo em vista que ela já sabia da história. Foi então que o delegado resolveu intimar ele. Porém, para não correr risco dele fugir, o delegado combinou com uma funcionária do hospital que ela ligaria para Assis e falaria que eu estava precisando dele no hospital, né? E assim que ele chegou ao hospital, já tinha um policial com uma intimação para ele ir até a delegacia se explicar o porquê dele ter me deixado trancado em casa. Dani, lá na delegacia, ele inventou uma mentirada danada. Falou que eu tinha problemas psicológicos, e o que foi desmentido pela minha irmã na hora. Dani, como não tinha flagrante, o delegado não podia prender ele. Porém, mandou ele sacar todo o dinheiro meu que estava com ele e me devolver, porque senão ele seria atuado por apropriação indébita. Isso tudo minha irmã me explicou, pois eu ainda estava internada. Bom, um policial acompanhou Assis até o banco, ele teve que sacar 10 mil reais e entregou ao policial, que era referente à minha rescisão anterior e ao dinheiro dos meus salários que eu tinha ganhado lá. No outro dia de manhã recebi alta e fui pegar minhas coisas na casa dele, acompanhada da minha irmã, do meu cunhado e de um policial militar, pois o delegado também tinha obrigado ele a fazer uma chave e entregar a minha irmã para que ela pudesse pegar minhas coisas. Eu fui também ao mercado e assinei meu pedido de demissão. Assim que o dono da empresa soube do ocorrido, ele resolveu me demitir para eu não perder nenhum direito. E eu me despedi da Lu, que foi a única amiga que eu fiz lá. Bom, depois disso, a Assis respondeu um processo em liberdade e foi condenada a uma multa e prestação de serviços à comunidade. Graças a Deus eu não tenho mais contato com ele há anos. Sinceramente, eu não sei nem por onde ele anda, mas ainda tenho pesadelos com ele e acordo muitas vezes assustada, com medo. Dani, voltei para minha cidade e morei um tempo com a minha irmã. Anos depois, meu pai faleceu sem a gente perdoar um ao outro. Depois do falecimento do meu pai, voltei para a casa da minha mãe e fiquei por lá até ir morar com Estevão, o verdadeiro amor da minha vida, que eu conheci um tempo depois. Hoje tenho uma vida estabilizada, sou uma pessoa feliz, enfim, me tornei uma mulher valorizada em um relacionamento. Estamos com planos de ter filhos, vivo muito feliz com ele. Porém, esse é assunto para uma outra história. Dani, quero deixar aqui uma mensagem para as Alices que nunca deixe ninguém se aproveitar das suas fraquezas. O que Assis fez comigo foi se aproveitar dos meus problemas familiares para usufruir da minha vida, da minha liberdade, do meu ganha-pão. Tomem muito cuidado para nunca caírem nessas armadilhas, meninas, pois existem homens que só entram em nossas vidas para piorar o que já está ruim. Dani, essa é uma pequena parte da minha história, da minha vida. Um beijo para você e para todas as Alices do canal. Um beijo para você também, Alice. Olha, eu achei essa história sua, assim, de muita importância. Tenho certeza que vai fazer muitas meninas pensarem. Eu sempre falo para vocês, gente, que realmente, quando a gente tem um problema dentro de casa, é muito fácil a gente cair na lábia de qualquer... E parece que a gente chama o problema. Não aparece uma pessoa boa nessa hora. Aparece esses estrupícios aí, né? Porque a gente tá com a energia tão baixa, eu acredito muito nessa coisa de energia, sabe? A gente tá lá com uma energia tão baixa, a gente tá com tantos problemas, que as coisas vai aparecer, é isso aí, gente. Esse tipo de estrupício na vida da gente, né? E, sabe, e você com aquela ilusão, né, que eu te entendo também, depois de tudo que você passa em casa com seu pai, aquela ilusão que o cara tava ali pra te proteger, pra te defender, nossa, que lindo, olha, nossa, né? Agora, gente, imagina, você tá na casa do cara, você entrega todo o seu dinheiro na mão do cara, mas o cara fala que não tem confiança pra você ficar dentro da casa dele, né? Não te faz uma chave, te tranca em casa, né? Cárcere privado, gente. Te tranca em casa, viaja por 6 dias, te tranca em casa nos finais de semana, fala que você não pode sair. Que diabo é isso, gente? Que desgrameira é essa, né? Então, assim, um cara completamente abusivo,
Olha, Alice, você deu muita sorte, mas muita sorte, que assim, no final tudo conspirou para te ajudar, que foi essa sua amiga, né, que você encontrou no trabalho. Eu acho que até a sua irmã, o cunhado, o policial que veio, aí a polícia também daí da cidade, né, te ajudar também lá no hospital, ligarem para ele. Então assim, foi toda uma sequência para ajudar você a resolver essa história. E graças a Deus, você não teve aquela coisa de pensar, ai, será que eu vou, será que eu não vou? Tadinho do cara, me ajudou. Que bom que você viu que não era para você estar ali mesmo, né? Que não era para você ficar ali. E você simplesmente pegou suas coisas e tchau, né? Pelo amor de Deus, gente, muito cuidado com o que acontece, sabe? Porque eu já vi mulheres em relacionamentos abusivos, da gente vê que é um relacionamento abusivo e a mulher bateu o pé no chão que não, ele quer me proteger, aquilo ali não é abusivo, o cara tá me dando proteção. E confunde mesmo a cabeça, né? Dependendo, igual ela, vindo de lá da casa dos pais dela, com toda aquela tirania do pai dela, né? Com tudo que ela via lá a mãe dela passar, não é de se desconfiar que ela pensasse que realmente o cara, né, tava ali para ajudar ela. Que triste, né, Alice? Mas que bom que você saiu fora. Que bom que foi só uma experiência e hoje a sua experiência com certeza vai servir para outras meninas para ficar de olho, sabe, gente? Muito cuidado. O que é uma proteção e o que é ali uma tirania, um cárcere privado, né? É igual uma vez uma menina falou pra mim assim: ai, meu marido detesta que eu saia de casa porque ele me ama tanto. Gente, quem ama, não existe isso. Se você ama, você deixa livre, né? Tem um ditado até que eu usava muito quando eu era adolescente: o que você ama, deixa o livre, né? Se voltar é porque realmente te ama, e se não voltar é porque nunca foi seu, uma coisa assim. Cara, se você ama alguém, essa pessoa tem que ter liberdade na vida dela, né? Você não tem que estar atrás da pessoa, enchendo o saco onde você tá, fazendo o quê. Não, pelo contrário, sabe? Eu acho assim, amor tem que ser uma coisa leve, uma coisa calma, uma coisa livre, não é nada obrigatório. Ai, você vai ficar aqui. Não, você não pode sair. Não, você só vai sair tal dia. Não, você não pode ter amigos. Ai, nossa senhora, dá até dor de cabeça. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da história dela. Deixa aí sua mensagem. Um beijo e cuidado, meninas. Se você tá num relacionamento assim, se você se viu nessa história, você está num relacionamento abusivo. Então, muito cuidado, tá bom? Não fantasiem um relacionamento abusivo. Não romantizem um relacionamento abusivo. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!